Mas eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias novamente na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 ao 28. Só esses versículos. O irmão Marcos já fez essa leitura aqui. Esse texto virou como que fosse um texto áureo para a ceia do Senhor, né? Embora o apóstolo Paulo, ele, quando falou isso aqui, foi tentando organizar alguma coisa que estava na cidade de Corinto. Já fazia 3 anos que ele tinha deixado a cidade de Corinto. Estava em Éfeso, quando ele recebeu a notícia de que os irmãos ainda estavam fazendo muita confusão com a ceia, porque a última Páscoa Jesus celebrou com os discípulos e instituiu a primeira ceia. E a Páscoa tinha um jantar, era um cordeiro que se matava, imolava o cordeiro, e ali as famílias comiam aquilo, comemorando a libertação do povo da terra do Egito. E depois o Senhor instituiu a ceia, logo após participar da Páscoa com os seus discípulos. Foi a última Páscoa e a primeira ceia ali com os discípulos foi instituída. Então o povo de Corinto aprendeu a comer muito. E tinha uns irmãos que passavam necessidade, ficavam sem comer, né? E ele veio para dar uma organizada. Então o versículo 23 diz assim, vamos ler juntos. Eu vou ler, os irmãos só acompanhem na leitura silenciosa. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Oremos. Senhor nosso Deus, sou pequeno demais para o tamanho da responsabilidade que o Senhor colocou em nossas mãos, mas quero louvar o teu santo nome e lhe agradecer por tamanho privilégio, por tamanha oportunidade de estar mais um dia neste ministério, para celebrarmos juntos a ceia do Senhor, em memória de tudo que o teu Filho amado fez na cruz do Calvário por nós. Pai Santo, que o Senhor possa dispensar a tua graça e a virtude celestial, para que os teus servos venham compreender a tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, podeis assentar. Estamos a poucos minutos de terminarmos o ano. Na virada nós vamos cumprimentar uns aos outros. Eu aconselho que só os parentes abraçam, né? Pode cumprimentar, embora a vontade é de abraçar, de confraternizar com todos, né? Olha, 1 Coríntios, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo 3 anos após ele sair de lá, e os irmãos estavam fazendo confusão na igreja com a ceia do Senhor,
comendo, né? Mas para entendermos um pouquinho esse texto em foco, nós temos que lembrarmos daquela celebração da ceia que o Senhor fez lá em Lucas, fez lá atrás. Jesus, quando reuniu com seus discípulos, os discípulos começaram a perguntar um para o outro qual que ia sentar à direita, qual que ia sentar à esquerda, qual que seria maior no reino dos céus. Mas aí, naquele mesmo dia, Jesus pegou uma toalha e cingiu com ela, e pegou uma bacia e veio para lavar os pés dos discípulos, dando para os discípulos uma lição muito grande de vida. Naquele dia também, Jesus predisse que Judas Iscariotes o ia trair, na mesma reunião. Quer dizer, Judas Iscariotes já tinha providenciado a venda de Jesus. Mas Jesus não ficou naquela reunião resmungando porque alguém o tinha vendido, irmão Wilson. Ele não ficou resmungando e nem ficou lá falando mal de Judas Iscariotes. Ele sabia o que Judas Iscariotes tinha feito. Mas ele estava naquela reunião, não estava preocupado com isso. Ele predisse a traição de Judas porque ele é profeta por excelência. Aliás, fora dele, ninguém é profeta. Ele também prediz que Pedro o há de negar. Pedro não concorda com aquilo, mas Pedro o nega. Jesus também dá breves ensinos naquela noite da ceia, dá um novo mandamento naquela noite da ceia, naquele dia da ceia. Jesus dá lições que chegam a ser enigmáticas. Então, ele, após participar da Páscoa, institui a ceia memorial. Aqui em 1 Coríntios, do versículo 23 até o 34, o apóstolo Paulo, ele relembra tudo o que aconteceu com Jesus. Mesmo sendo traído, ele não entrou em tristeza. Ele não foi para a cruz do Calvário, é como se vai para um velório. Nós às vezes olhamos aqui para a mesa bonita, nós já fizemos aqui propaganda, divulgamos aqui o carinho das irmãs, mas o foco mesmo não é a mesa. O foco aqui, o que temos que ter em memória, é o que ele fez lá na cruz do Calvário. É o que nós temos que ter em memória. Mas Jesus não foi para a cruz do Calvário rancoroso, com ódio. Eu vou falar um pouquinho hoje, irmãos. Presta atenção dos irmãos, tá bom? Porque Deus tem uma palavra maravilhosa. A ceia, irmão, não é um memorial fúnebre. A ceia é uma celebração de vitória. Não é um memorial fúnebre. É uma comemoração, uma celebração de vitória, de libertação. O que Jesus fez com os discípulos foi celebrar a Páscoa. Ele celebrou a Páscoa e celebrou a ceia. Não tinha nenhuma coisa fúnebre ali, era uma alegria. Jesus estava sendo vendido por Judas Iscariotes, mas não existe em Jesus Cristo nenhuma reação de tristeza na hora da ceia, ou de decepção, ou de pesar, ou de rancor. Não existia isso em Jesus. Ele lavou os pés dos discípulos, sabendo tudo o que ia acontecer, deu a lição, não deixou de ensinar, continuou ensinando. Agora,
ele comemorou a Páscoa, como eu disse para os irmãos, que é a celebração de libertação, e instituiu a ceia, que aponta para o preço da redenção, aponta para o preço da libertação. Agora, Jesus caminha para a cruz, mas quando Jesus caminhou para a cruz, nós já vimos em filmes, sabemos pela Bíblia Sagrada, por tantas histórias, cada um conta uma história diferente. Há quem conta a história até de que Jesus foi pregado na cruz, ele estava no chão, e quando eles levantaram a cruz para colocar a cruz no buraco, diz que ela deu aquele supapo, tá, e as mãos dele começaram a rasgar, e de tão forte que foi aquela pancada. Agora as pessoas meditam pouco nisso, o que Jesus foi fazer ali na cruz, e às vezes a gente olha muito para a mesa e esquece de olhar para a cruz. Agora ele não foi com rancor, mesmo a gente sabendo que ele estava sofrido, mas ele foi mesmo cansado, sofrido, porque tiraram o sangue dele, bateram nele, judiaram com ele. Teve alguns que falou: olha, você é rei, merece uma coroa. Puseram a capa nas costas de Jesus e bateram com uma cana na cabeça de Jesus. Aqueles espinhos devem ter entrado, mas Jesus foi para a cruz sem desistir dela, porque quando ele subiu na cruz, ele foi coroado pelas mansões celestiais. Ele foi coroado pelo Pai. Ele estava subindo ali, não quem que estava subindo para uma derrota, mas como quem estava subindo para um pódio. Eu penso que a alegria de Jesus, a satisfação de alma e de coração, embora sofrido, porque como homem ele sofreu, mas eu penso que a alegria dele era muito maior do que a de Jacó. Jacó trabalhou 7 anos pelo amor de uma mulher, e depois ele descobriu que casou com uma mulher enganada. Eles enganaram ele, e o sogro disse: você tem que trabalhar mais 7 anos para você casar com ela, porque ela é mais nova. Ele falou: não, então eu vou trabalhar mais 7 anos. E a Bíblia diz que aquele foi como nada, porque ele pensava: a recompensa é grande, o presente é grande, é maravilhoso. Agora eu fico pensando o tamanho do amor divino, porque ele estava ali na cruz pagando o preço. Eu vou resgatar minha noiva, eu vou resgatar minha noiva, eu vou resgatar minha noiva. E subiu a cruz do Calvário para resgatar eu e você, para nos resgatar. Agora, irmãos, olha, nós precisamos estar sempre olhando para trás, porque ele disse assim: fazei isto em memória de mim. O que ele estava fazendo era entregando uma carta de declaração de amor para a igreja. Às vezes a gente pensa: os fariseus é que mataram Jesus. Ou a gente pensa assim: não, a culpa é de Judas Iscariotes que vendeu Jesus. Ou então nós pensamos o seguinte: a culpa é dos sacerdotes que vendeu Jesus. Não, a culpa é dos soldados romanos. Não, a culpa não foi de Pilatos, não foi de Herodes, a culpa não foi dos soldados romanos, a culpa não foi de Judas Iscariotes. Sabe de quem foi a culpa? Foi nossa. A culpa foi nossa. E sabe por que ele pagou? Porque ele te ama e queria provar esse amor por você, por mim, por nós. Foi uma declaração de amor que ele fez, e ele quer que nós olhamos para a cruz para ver o tamanho da declaração de amor que ele fez. Como é bom ouvir uma declaração de amor, pastor Osiris. Eu estava estudando em Pindamonhangaba e já estava noivo com a pastora Arlene. E eu até sentia o cheiro do carteiro. Naquela época não tinha celular, e eu ficava naquela ansioso
para ver a carta. Quando eu pegava a carta, eu lia a carta quase que quem estivesse comendo as palavras, e numa vontade de ver ela dizendo: eu te amo. Que maravilha! E eu ia escrever a carta também. Eu tentava extrair do meu coração, da minha alma, o máximo de sentimento possível para pôr ali, para que quando aquela carta chegasse até ela, ela pudesse ler a carta e ficar tão feliz quanto eu ficava quando recebia a carta dela. Então era aquela trocas de palavras de amor, e nós não tínhamos nenhuma tristeza quando recebíamos a carta. Jesus também não teve nenhuma amargura, a não ser a amargura que os homens queriam oferecer para ele como vinagre, como fel, e ele rejeitou. Mas ele tinha uma doçura de saber: estou conquistando a minha igreja amada, estou conquistando a minha amada. Olha, se você observar e compreender o passado, você saberá que ele amou voluntariamente, irmãos. Foi voluntário, único. Nós temos um mandamento: amai-vos uns aos outros. Mas a cruz, irmãos, ela é uma prova de amor. A cruz, irmão, na verdade, a cruz, se você analisar, ela é um pedido de casamento. A cruz é um pedido de casamento. Às vezes nós não focamos para ela, para entender o quanto Deus nos amou, o quanto Deus nos queria, o quanto Ele quis dar a sua vida por nós para nos resgatar. Era a única maneira, não tinha jeito de resgatar a igreja. Nada, não tinha nada que se fizesse para que a igreja voltasse a ter luz, voltasse a ser viva. Não tinha nada, já tínhamos morrido, mas Ele pagou o preço por nós. Outra coisa, precisamos olhar para o futuro. A ceia é em memória até que Ele venha. Eu não sei se Ele vai vir amanhã, ou que dia que Ele vai vir, pastor Júnior. Eu não sei, pastor Adriano, que dia que Ele vai vir, mas eu quero estar preparado para recebê-lo ainda essa noite, se Ele vier hoje, né? Olha, até que Ele venha. E Ele disse: anunciais a morte do Senhor. Você tem anunciado, irmão? Você tem anunciado? O melhor jeito de você pregar o evangelho é com sua vida, com seu testemunho, testemunho de caráter, testemunho de fidelidade. É o melhor jeito, não tem outro jeito. Você pode fazer o que for, se você não tiver uma declaração fidedigna de amor, você não ama coisa nenhuma. Eu estava vendo, até queria passar aqui para os irmãos, esqueci de pedir os meninos para colocar a palavra mais bonita que teve no Brasil, do noivo para uma noiva. Ele falou bonito, mas dentro de pouco tempo ele traiu a noiva, traiu a esposa. O que adianta isso? O que Deus quer é que você mergulhe também, você olha para o passado e presta atenção como é que foram feitas as coisas. Pensa no futuro, que você vai ter que entrar no céu e tem que levar alguém junto com você. Mas Ele também mandou você olhar para o presente, para dentro de você. Examine-se a si mesmo. Hoje em dia a maior dificuldade que tem é para as pessoas examinar a si mesmo. Ele vai voltar. E nós já temos o seu testamento. Nós já temos o cartão de vacina, irmão, contra o pecado, que é o sangue de Jesus Cristo, né? Olha, é mais do que óbvia a declaração de amor. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Não podemos descuidar do presente.
Não podemos deixar com que a apostasia, o desânimo, a oferta do mundo venha nos atrair. Oferta de sexo, oferta de álcool, oferta de droga, oferta de lucro fácil. Nós estamos vivendo uma história do Brasil que ela está se formando cheia de vergonha para aqueles que são direito, para aqueles que têm temor de Deus. Estamos aí vivendo uma coisa e vamos viver momentos ainda muito mais turbulentos, mas nós temos que estar olhando para a mensagem da cruz, que é Jesus Cristo, e desfrutando desse grande amor dele para conosco. Tem muitos fugindo da ceia por causa do pecado. Tem muitas pessoas que nem vêm na igreja por causa do pecado, estão fugindo da ceia, não toma a ceia, bebe, fica com vergonha de vir, faz coisas erradas, fica com vergonha de vir, mente, fica com vergonha de vir. Mas a Bíblia não nos ensina a fugir da ceia por causa do pecado, mas nos ensina a fugir do pecado por causa da ceia, fugir do pecado por causa da mensagem da cruz, fugir do pecado porque o nosso noivo, o noivo da igreja é íntegro. Ele não deu só o dízimo, ele não deu só 10% da vida dele, ele deu toda a vida dele por nós. Irmãos, como seria uma declaração de amor que você faria? Como seria? Olha, Jesus, ele não gosta do engano, ele não gosta de mentira, ele não gosta do farisaísmo, ele não gosta de palavrão, ele não gosta de fingimento, ele não gosta de palavras doentes. Tem muitos crentes falando palavras doentes. Vai fazer qualquer coisa, e merda, vai fazer qualquer coisa, mas que desgraça. Irmão, se você tiver com o coração cheio dessas palavras, você acha que Deus está no seu coração? Você acha que Deus habita no meio dessa lambança? Eu creio que aqui, todos os que estão aqui, fugiram do pecado por causa da ceia, estão olhando para Jesus, estão olhando para Jesus. Olha aí, a maior expressão de amor do universo, irmão. Como poderia ter sido? Já falei para os irmãos, eu passei lá perto de um pé de ipê, peguei um galho daquelas flores, falei para o meu companheiro, falei, isso aqui é remédio para o coração. Ele até pensou que eu ia fazer chá, pastor Júnior. Aí eu falei, não, eu chego lá e dou para a pastora Arlene, aí ela fica com o coração, beleza. Como é que você faria uma declaração de amor? Compraria um buquê de flor? Como é que você faria uma declaração de amor para a sua noiva ou para o seu noivo? Daria um anel de formatura? Como você faria declaração de amor? Fica sabendo que Jesus poderia ter feito como declaração de amor pela igreja um arco-íris de estrelas. Ele poderia ter usado todos os raios e relâmpagos do mundo e escrito no horizonte, igreja, eu te amo. Ele poderia ter dito igual ele fez com Noé, olha e vê o arco-íris e vê o sinal. Ele poderia ter dito para a igreja, olha, lembra quantas pessoas eu ressuscitei? Lembra quantos milagres eu fiz? Quantos cegos eu fiz enxergar? Quantos mudos eu fiz falar? Ele poderia ter falado, lembra que eu ressuscitei Lázaro depois de muitos dias? Ele poderia ter dado qualquer coisa magnífica para testemunho. Ele poderia
ter mandado nós olharmos para qualquer uma das 7 maravilhas do mundo e falar, o meu rastro está aí, o meu sinal está aí. Mas ele não falou isso. Ele não falou para ter essas coisas em memória. Ele não falou isso. Ele falou, tenha em memória a mensagem da cruz. Olha para a cruz. Olha aí. Foi escrito a mensagem de amor dele na cruz. Ele poderia ter ordenado a sua memória em qualquer uma dessas coisas. Ou poderia ordenar algo assim, olha, tem memória de mim que eu multipliquei os pães. Tem memória. Quantas mil pessoas? Lembra? Mas ele não falou isso não. Ele falou, olha para a cruz. Todas as vezes que vocês fizerem isso, participar do pão, participar do sangue, tenha memória de mim, lembra do que eu fiz para vocês. Ele está dizendo o seguinte, lembra da declaração de amor que eu te fiz? Lembra? Agora, quem não respeitar a declaração de amor que ele fez, não vai morar com ele. Quem não respeitar a declaração de amor que ele fez, não merece o amor dele. Ele não quer que você o engane. Ele não quer que você seja um traidor. O que ele está querendo que você tenha em memória, e examine você mesmo, e tira tudo que não presta do seu coração, e deixa só ele reinar. Só ele reinar. Queria falar ainda muito mais acerca desse grande amor, mas nós estamos chegando à meia-noite. Mas eu queria que você entendesse que tudo que você faz errado é ao contrário do que ele ensinou. Todos nós somos pecadores e é muito fácil de fazermos errado. É muito fácil de fazermos errado. O inimigo dá oportunidades para a gente fazer muita coisa errada. Mas ele não quer que nós façamos nada errado. Agora, o importante, ou olha o importante, ele perdoa. Ele nos ama tanto que perdoa. Ele perdoa tanto que ele mandou um profeta casar com uma prostituta. Casa com uma prostituta. Ele foi e comprou ela no mercado, na feira, casou com ela. Dentro de pouco tempo ela traiu ele e foi embora. E Deus falou com ele, vai lá e busca ela de novo, casa com ela. Ele foi, buscou, casou com ela de novo. Passou dentro de pouco tempo, ela traiu o profeta de novo. E Deus falou com ele, busca de novo. Senhor, mas o que é isso? Ele falou, é para você saber o que meu povo faz comigo. Mas vai existir um momento que não teremos mais tempo de desfrutar desse amor. Chega o tempo do fim, quando os clarins tocar. Agora tem muitos que faz isso com falsidade. Aí vai falar para o próprio Jesus, Senhor, eu profetizei, Senhor, eu preguei, Senhor, eu tomei ceia, eu fiz em memória, e vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Convido a igreja para se colocar de pé. Eu tenho que parar porque a garganta estourou. Mas eu quero que você lembre disso. Qual foi a declaração de amor que o seu amado fez para você, ou que a sua amada fez para você, que você lembra?
mais bonita. A declaração de amor, irmão, é tão bom que eu carrego aqui dentro da Bíblia uma pétalazinha de flor que há muitos anos o pastor Arlene me deu escrito: eu te amo. E eu carrego a pétalazinha aqui dentro da Bíblia. Muitos anos, um símbolo. Agora, você não pode deixar de olhar para a cruz e ver o amor de Deus expresso por você. Vale a pena você renunciar o mundo por esse amor. Que Deus possa lhe dar um melhor entendimento. Que Deus possa lhe esclarecer, que você possa sentir isso. Alguém aqui tem coragem de fazer uma declaração de amor para Jesus? Você imaginar a cruz, fecha seus olhos, imagina a cruz. Agora lembra daquela atitude e ele dizendo: eu te amo, eu te amo, paguei a sua dívida, você não deve mais, paguei a sua dívida. Agora vê se você tem coragem de falar para ele que ama ele. Pai, eu amo o teu Filho Jesus Cristo, amo a tua obra, amo a tua lei. Pai querido, mesmo com dificuldades, continua nos dispensando a graça, para que não venhamos a parar. Em nome de Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo.